Fala galera, Cadu na área. E pessoal, estamos aqui hoje, né, para falarmos da infeliz, né, da triste derrota do São Paulo ontem, na altitude, né, diante da LDU lá em Quito, no Equador. 2-0 para a LDU, né? Um jogo, cara, que sinceramente, né, o São Paulo até que jogou bem, né, mas perdeu uma infinidade de gols. Mais uma vez falhou defensivamente falando, né? Aliás, vem se tornando corriqueiro do São Paulo nos últimos anos em eliminações em torneios mata-mata, falhas individuais. Né? Falhas individuais, parece que os caras eles entram meio aéreo, meio, sabe, com as calças borradas. Cara, eu não sei dizer o que acontece com o São Paulo em jogos mata-mata, porque toda eliminação do São Paulo no mata-mata, né, todo jogo, toda derrota do São Paulo no mata-mata, vem com uns lances inacreditáveis. Né? A gente teve o ano passado lá contra o Botafogo, gol perdido pelo Caleri, debaixo da trave. Né? A gente teve na, na final da Sul-Americana contra o Independente Del Valle, né, na época do Rogério Ceni ainda, o Caleri de novo perdendo 3 gols, lá 2 gols sem goleiro, né? E aí, cara, e tem falha do Arboleda, né? E ontem teve novamente falha do Arboleda, teve recuo errado do Pablo Maia, às vezes, né, tinha frango do Jandrei. Cara, sempre tem um erro de jogo mata-mata que prejudica o São Paulo. Né? Então eu não sei, cara, se é desatenção, eu não sei se os caras entram com as calças borradas, eu não sei se é falta de alguém no vestiário chacoalhar os caras e falar que é um jogo mata-mata, que é um jogo que vale muito, porque vem se tornando comum isso, né? Então é isso que eu quero falar com vocês agora. Peço para você estar chegando agora no canal, deixe seu like, né? Não esquece de se inscrever se não for inscrito e deixe sua opinião, né? O que acontece com o São Paulo no mata-mata? Né? É o que eu quero saber de vocês. Porque assim, ontem, pessoal, era um jogo difícil, né? O IDU tá invicto lá, acho que 27 jogos, 28 jogos, um negócio assim. Né? O São Paulo nunca ganhou as umas 3 vezes que tinha ido lá jogar com a IDU. Tinha perdido as 3, né? Uma por 3-0, uma por 2-0, não, uma por 4-2, na verdade, acho. E uma por 2-1, né? Foi a última derrota lá. Aí ontem, cara, a IDU, assim, fez um gol, né? Lá no numa falha do Cedric, né, um lançamento que foi para direita, o Cedric não aguentou correr, né, o Cedric já é, né, tem uma certa idade aí, não, né, a nível de normal assim, né, na altitude, já não tem um fôlego muito grande, imagina lá na altitude, né, ainda fora que ele tava mal do estômago, agora não sei, não acompanhou, o jogador do Videu deixou ele livre e foi lá, fez 1-0, né, e o Videu tava contente com isso, cara, a Videu não tava usando muita força para marcar mais, né? O IDU estava fazendo cera, inclusive, em vários momentos do jogo, né? Com 1-0 no placar só, eles estavam fazendo cera. Eles estavam de boas com esse resultado. Né? E aí o São Paulo vai no segundo tempo, né? No primeiro tempo o São Paulo eu achei muito ruim. O Paulo quase não foi ofensivo, quase não fez nada, né? Aí no segundo tempo, o São Paulo foi lá, entregou. Aí o IDU, ok, de boa, satisfeita com 1-0. Né? O São Paulo melhorou no segundo tempo, o São Paulo criou oportunidades de gol. Né? O Luciano perdeu 3 gols que não se perde. Né? Mas aí um detalhe que eu vou falar pra vocês: o Luciano não é camisa 9. Não adianta ficar choramingando, o Luciano perdeu 3 gols, Cadu. Sim, perdeu, cara. O Luciano não é camisa 9, o Luciano é segundo atacante. Né? Eu sempre falei aqui nesse canal, cara, o Luciano ele engana muito, porque ele tem números muito bons. Né? Então os números dele até competem com números de alguns camisas 9. Né? Mas ele não é um camisa 9, cara. O Luciano não é um goleador. É que ele tem números como se ele fosse um goleador, mas ele não é. Ele é aquele segundo atacante, é aquele cara que vai vir surpreendendo, que vai, uma vez ou outra, fazer uma boa jogada, vai vir, né, dar um bom chute e tal, não sei o quê. Mas quem é para ser o nosso goleador, a gente não tem. Porque essa diretoria incompetente perdeu o Marcos Leonardo. Esse era para ser o goleador, esse é o camisa 9. Um time tem que ter um camisa 9. Você viu o Flamengo ontem contra o Estudiantes? Vocês viram a partida? 15 segundos de jogo, camisa 9 deles, que é o Pedro, que é um excelente camisa 9, girou em cima do marcador, foi lá e já fez um gol, 15 segundos de jogo, cara. O São Paulo não tem essa peça, né? O São Paulo não tem um meia. Porque o Luciano, novamente, o Luciano não é camisa 10, ele joga com a camisa 10, coisa que eu sou contra até. Né? Pra mim, o Luciano é um típico camisa 11. Né? Eu daria 11 pro Luciano. Tá de bom dado, né? Bom tamanho, cara. Né? Então, assim, a gente não tem o camisa 10, porque o Luciano não é 10. A gente não tem um camisa 9, né? E a gente vai pro jogo mais importante do ano, que esse jogo, foi esse jogo contra a VDU, né? Sem essas duas principais posições. Então o São Paulo não tem um meio armador, porque venderam o Alves, o Oscar machucado. Aí não tem um 9, porque né, machucou o Caleri, machucou o André Silva, machucou o Rio Francisco, a diretora incompetente não trouxe ninguém. Não foram atrás do Marcos Leonardo, que era, tava
implorando para vir para São Paulo, né? Não reforçaram. E aí, cara, o São Paulo falta força, né? Como eu falei, eles entregaram o segundo gol, o Pablo Maia fez um recuo ridículo, né? Horroroso o recuo do Pablo Maia, o Arboleda vacilou, né? Deu o bote errado lá, moscou também no lance. O cara deu livre na cara do Rafael e meteu uma pancada 2-0. Aí ele deu que nem queria esse segundo gol, foi lá e achou esse segundo gol. Graças à incompetência do São Paulo, graças a borrada nas calças do São Paulo, podemos falar assim. Porque o Pablo Maia borrou as calças no lance e o Arboleda borrou as calças no lance. Né? E para decidir na frente, acontece a mesma coisa. O Ferreirinha vai lá driblar 5 jogadores. O Ferreirinha, para mim, é um excelente jogador, driblador nato, não sei o que, não sei o que. Na hora de bater, o cara manda na rua, mano. Na hora de bater, o cara manda na rua. Né? E teve os gols presos pelo Luciano, e teve outros lances, né, que o São Paulo criou, e na hora de definir, define mal. Então, assim, ou é falta de concentração absurda desses caras, ou esses caras estão jogando com as pernas tremendo. Não tem, eu não vejo uma outra opção, né? Não consigo ver. E aí agora a gente vai ter que, domingo, um clássico contra o Santos, lá em Santos, né? Na Vila Belmiro, um jogo bem difícil, né? Acho que o Neymar tá de fora desse jogo aí, porque tá machucado de novo, mas é um jogo bem difícil, o Santos tá desesperado, brigando contra o Z4, né? Jogar em casa, vai exercer uma pressão natural, né? O São Paulo vai ter que poupar todo mundo, porque vai ter o jogo da volta semana que vem no Morumbi, é um jogo mais do que importante, né? Contra o IDU. E agora a gente vai ter que pôr todo o reserva no clássico, porque vai ter que poupar para esse jogo da volta, certo? Se tivesse vindo com um resultado melhor de lá, dava para mesclar, dava pra fazer um, né? Não poupar todo mundo num clássico. Agora não. Entendeu? E o jogo da volta, não se enganem, cara. O jogo da volta é muito difícil. É muito difícil. Ah, a VDU é fraca. Sim, é fraca. Se o Palmeiras pegar essa VDU, eles ganham os 2 jogos. Eles metem uns 6 gols no agregado nessa VDU. É fraca, cara. É fraca mesmo. Mas o São Paulo, no segundo jogo, ele vai ter que se superar. E por que isso? Porque o VDU não vai querer jogo, cara. Vocês entenderam como vai ser o segundo jogo? A VDU não vai querer jogo. Eles vão vir aqui pra ficar retrancado, pra dar bicão, pra ficar caído no chão 10 minutos em cada falta, entendeu? Tiro de meta, escanteio, qualquer coisa que você der pros caras, os caras vão enrolar 15 minutos lá. E aí o São Paulo vai começar a jogar contra o tempo, e o São Paulo é um time, como eu falei, que treme na base na hora de decidir. É um time que, pressionado, né, com o tempo jogando contra ele, vai ficar pior a ansiedade dos caras, né? E vai ter que fazer 3 gols, né? Que é uma diferença que, se eu não me engano, o Crespo não conseguiu ainda. Treinando o São Paulo, né? Pegando as 2 passagens dele, ele não fez diferença de 3 gols contra nenhuma equipe, né? Se eu não estiver enganado. Chegou a fazer diferença de 2 gols, né? Que é o que levaria a partida para pênaltis. Mas é difícil demais, né? Eu imagino que esse jogo o São Paulo até faça 1-0, né? Mas vai ficar martelando em busca do segundo, e eu sinceramente não sei se consegue. A meu palpite para esse jogo, acho que é 1-0 São Paulo, né? Porque, cara, o São Paulo vai ter que ser eficiente, como ele não vem sendo. Vocês entenderam? Esse jogo é um jogo de eficiência. É um jogo que você vai ter que... As oportunidades que você tiver, você vai ter que aproveitar. Porque os caras, como eu falei, os caras vão cair, vão fazer catimba, vão fazer o que sabem fazer de melhor, né? E vamos ver. Vamos ver. Falando que os caras pode ser que volte, o Lucas aí não sei se volta, que não volta. Vamos ver, cara. Vamos ver. Mas assim, é o ano do São Paulo em jogo, nesse jogo, né? Porque a gente, lá no G6, G7 e tal, vai ser difícil chegar. Vai ser difícil chegar. O Mirassol tá embalado aí com um jogo a menos, né? O Botafogo também tem jogo a menos, né? Eu acho que o Bahia, todo mundo tem em cima do São Paulo, tem jogo a menos, cara. O São Paulo tem que tirar aí uns 9, 10 pontos desses times, né? Contando aí o jogo a menos deles, né? Então, assim, é difícil. É difícil. E quarta-feira, cara, vai ser aquela coisa de Morumbi lotado, corredor de fogo, não sei o que, não sei o que lá. Mas o time tem que jogar bola, cara. Não adianta. O time tem que parar de tremer as perninhas no mata-mata, porra. Né? Esses caras têm que encarar jogos com seriedade. A gente perdeu o gol do Atlético Paranaense, que era um time horroroso. Horroroso, medonho. Então o Corinthians passou sem dificuldade alguma por esses caras. Porque são ruins pra burro. Né? Tudo bem, teve lá o roubo, né? Que foi a expulsão do Rafael. 2 minutos de jogo. Foi um roubo do cacete. Mas mesmo assim, tá? Mesmo com esse roubo do cacete, era pro São Paulo ter mostrado mais. Era pro São Paulo, né, ter feito mais. E não fez. Aí não fez. Como eu falei, o São Paulo não encara mata-mata como deveria encarar.
Mata-mata, pra mim, você tem que encarar como se você estivesse disputando um Mundial contra o Manchester City, contra o Barcelona. Pra mim, mata-mata se encara assim, não importa o adversário. Mata-mata é assim. Cada bola, cara, é a bola do jogo. E os caras não encaram, entendeu? Os caras encaram como se fosse um jogo qualquer de Brasileirão, de Campeonato Paulista e tudo mais. Jogam com uma displicência absurda, né? Ai, que algumas foram afetados pela altitude. Gozado que só o São Paulo é afetado pela altitude. O Atlético Mineiro jogou com o Bolívar lá, fez 2 gols, 3 gols, não sei, foi. Empataram lá com o Bolívar. O Palmeiras pegou o Bolívar 3 vezes, acho, nos últimos 8 anos de Libertadores. Nas 3 vezes eles meteram porrada no Bolívar. Foram lá na altitude, golearam o Bolívar na altitude, né? Então assim, cara, a altitude só atrapalha o São Paulo, né? São Paulo é um time mágico, porque o gramado sintético só contunde o jogador de São Paulo. A altitude só faz os jogadores de São Paulo ficarem bobos, errando lance idiota, errando passe de 2 metros. Porque eu não vejo isso com os outros times. Então, pra mim, não é altitude, pra mim não é o gramado sintético, pra mim é o São Paulo que tem deficiências, né? Tem deficiência médica, né? O centro, o Refs Plus que eles falam, é ruim hoje, né? É ruim, é defasado, é tudo isso que acaba ocasionando mais contusões no time do São Paulo. E na questão do mata-mata, na questão da altitude, os caras sentem mais porque os caras jogam com displicência. Porque os caras jogam com as pernas tremendo, os caras jogam com medo, com ansiedade, com sei lá o que porra que é mental que os caras têm. Mas os caras não jogam com a seriedade e com a necessidade que o jogo pede. Vocês entendem? Vamos ver se o jogo volta. Em casa, Morumbi lotado, torcida toda lá. Vamos ver se esses caras jogam com a seriedade que esse jogo pede que seja jogado. Que é cada minuto de jogo, você disputando bola, você rachando, você querendo aproveitar cada lance, né? E por favor, vamos treinar a finalização, né? Porque esses caras estão mandando a bola na lua. É na lua, cara. E aí não é culpa do treinador. Aí é culpa é técnica desses caras. Assim como os erros individuais do Arboleda, do Pablo Maia, do Luciano, de todos os caras que erraram nessa partida, pra mim não tem culpa do técnico. Pra mim foram erros individuais. O São Paulo jogou bem, mas aí na hora de decidir, os caras dão bola na defesa e no ataque isola todas, aí não tem time que aguente, né? Mas enfim, vamos ver como vai ser aí. A gente volta para comentarmos o Sansão, né, daqui a pouco aí no fim de semana. Tamo junto e vamos tricolor.